Se vocês estudarem alguma coisa sobre Jezabel, vocês vão ver que os homens que escreveram o livro, que pregam sobre Jezabel, a maioria dos homens que pregavam sobre Jezabel já caíram. Os que escrevem, pega fogo na literatura, pega fogo em tudo. Se você conversar com os profetas que estão destronando Jezabel, são os homens que sofrem a maior angústia, os que pregam contra esse ser. Então nós vamos ter um tempo de oração, cobrindo tudo com o sangue de Jesus, para não haver perturbação, para não haver inquietação, para haver uma aquietude. Pedir que o Girardi fechasse o comércio dele, a lanchonete, para tudo, porque nós vamos entrar em guerra, nós vamos entrar em batalha. Vai haver uma batalha. Pai, nós oramos e oramos em nome de Jesus, que o teu Espírito, que prescruta até mesmo as profundezas de Deus, venha prescrutar tudo que tem que ser revirado agora, Pai. Venha mexer, Pai, que os teus anjos estejam do lado de dentro e do lado de fora desse templo, e que tudo aquilo que está fazendo parte desse evento, desse congresso, tudo aquilo que está fazendo parte do andar da ministração da palavra, todos os que estão na intercessão, todos aqueles que estão na gravação, todos os que estão tratando da área da alimentação, todos sejam guardados, cada família seja guardado no sangue do Cordeiro, guardado debaixo do escudo de Jesus Cristo. Senhor, vem agora colocar uma sebe de fogo em volta de nós, que nada do que é nosso, nada do que pertence a nós possa sofrer retaliação. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Tome seus assentos. Eu vou estar falando sobre um espírito de controle, que é o espírito de Jezabel. A primeira vez que Deus veio muito forte falar sobre atitudes de Jezabel comigo foi há 3 anos atrás, depois de um período que eu dei conta de fazer um jejum praticamente com água de coco e água tônica. E teve uns acontecimentos engraçados até dentro de minha casa, que tinha uma mulher lá que tinha feito cirurgia. E eu estava sentado no sofá no dia que eu terminei o jejum. E ela estava hospedada lá, e durante o jejum eu tive que ir lá algumas vezes, que o diabo queria matar ela. E um daqueles dias eu disse para ela que ela era uma personificação de Jezabel. E ela até falou para mim assim: tire esse bicho do meu couro. Eu falei: talvez eu tire, você tem que querer. Só que o dia que eu voltei para casa, eu estava no sofá assistindo um filme, e ela saiu do quarto, ela parou assim e apontou para mim e falou assim: cai fora dessa casa. Eu estou aqui muitos dias e eu estava muito bem, e eu não quero você nessa casa. Eu tinha voltado para minha casa depois de 40 dias fechado num quarto, que o lugar mais longe que eu tive que sair, teve um acontecimento fora, e que eu tive que ir lá prestar um socorro, eu e o Francisco. E voltei para dentro do meu quartinho. O Francisco pegou eu aqui no quarto, me devolveu aqui, e anunciei, às vezes eu ia fazer uma massagem no pé aqui no salão da pastora Val. Era isso que eu fiz esses 40 dias. E orei, jejuei e li Bíblia. Cheguei para casa, só que eu não dei bola para aquilo, eu dei uma gargalhada. Essa senhora sai para fora e manifesta um demônio, o marido dela vem correndo. E dali um pouquinho, ela manifesta quem ela é. E os demônios subjugam ela. Ela ajoelha nos meus pés e vomita Jezabel. Estou sendo breve com a história aqui. E eu vi que Deus estava querendo me ensinar algo. Então, outro dia pela manhã, eu vim para a oração de manhã, e quando eu voltei para casa, eu estava com saudade da minha cama, eu queria ficar na minha cama, e Deus apontou para um quartinho que tem lá. Eu tive que ir para o quartinho, e quando eu entrei no quartinho, começou a me vir muitas coisas sobre esse espírito, algumas coisas que eu tinha vivido, um ato profético que tinha acontecido na minha vida, que eu tive que correr de Jezabel.
Eu tive que me esconder de Jezabel. Tinha uma mulher que tinha uma personificação de Jezabel, que ela conseguiu, pelo estudo dela e a habilidade de Jezabel, tomar conta do escritório da MCM. Até uma das coisas, quando eu voltei, serviu José Rodrigues, ele disse: não chama essa mulher de Jezabel. Eu falei: então eu não sou Elias, se eu tenho que casar com ela, eu vou embora daqui. Se eu não puder dizer que Jezabel é Jezabel, eu também não posso ficar aqui. Essa é a condição. Eu sou um profeta e eu tenho que dizer que o diabo é o diabo e que Deus é Deus. Separar uma coisa da outra. Depois daquele dia, quando eu abro a boca, a glória vem de uma maneira diferente, sempre para quebrar jugo de Jezabel. Eu queria começar lendo em Apocalipse, e uma das coisas que o Senhor me ministrou foi sobre essa mulher. Jesus disse que ela, mulher, diga comigo, mulher Jezabel. E antes de eu ler a palavra, eu preciso fazer uma coisa comigo aqui. Eu vou estar falando sobre um espírito, e eu vou citar muitas atitudes, e eu quero dizer para você que a meu respeito, não a teu respeito, em mim, eu ainda não consegui destruir, eliminar todos os comportamentos de governo de Jezabel. Se você já eliminou tudo em você, no fim do culto você vem aqui e põe mão na minha cabeça e diz: pastor, eu eliminei todas as atitudes, os comportamentos dessa manipulação, desse controle, desse governo, e eu agora estou autorizado por Deus para orar por você. Você vem orar por mim. Faz o teste, porque nós vamos terminar essa reunião com um momento de glória aqui, viu? Mas qual é o nível de glória que você vai receber? Qual é o nível de resistência que você vai abrir mão dela para deixar Deus falar contigo? Esse espírito, se você quer saber quem era Elias? Ah, mas Tiago diz que Elias era igual eu. Você já destronou 850 bruxos num dia? Tem um aqui que já destronou teu ministério, a unção que está em ti, já destronou 850, porque você quer dizer que você é igual a Elias? Não, ele falou de suportar pressão, correr e querer morrer. Ele está falando disso. Tem muita gente que ele está achando que ele é igual a Elias. É porque eu sou igual a Elias, então daqui uns dias vai passar a carruagem de fogo e vai levar você, tá? Se você é igual a Elias. Quando ele estava falando sujento as minhas paixões, ele estava dizendo, numa pressão de Jezabel, ele correu, se escondeu e falou: eu quero morrer, eu estou sozinho, eu quero morrer. Foi isso. E Deus falou: e eu uso homens assim. Eu uso pessoas que correm de um principado, que querem morrer, e eu uso ele, multiplica a unção dele e destrona esse demônio. Amém? Não confunda as coisas. Que tem pastor e pastora se achando Elias e nunca expulsou um demônio, nem um bedegué desse que come aí sangue de galinha preta, nesses demônios em barela aí. Eu encontrei um cara e falei: mas é porque eu sou que nem Elias. Aí ele estava começando a falar que ele era que nem Elias. Eu falei: não foi isso que Jesus disse. Quando o Tiago teve a revelação de falar, ele estava falando de um homem que depois de fazer uma grande coisa, passa uma grande luta, se encolhe debaixo de uma árvore e diz: eu quero morrer, eu não quero mais ministério, eu não aguento mais essa vida, é melhor a morte, eu estou me sentindo sozinho. E o anjo diz assim: come, bebe e corre. Ué, por que ele não diz come, bebe e enfrenta esse negócio? Diga comigo: come, bebe e corre, João Batista, que o negócio não vai ficar pior, né? Combustível para 40 dias. Ele falou: nós somos igual a ele. Elias, você é igual a ele, Elias, você é igual a Elias. João Batista, você é igual a Elias, viu? Deus dá combustível. Ele falou: enfrenta. Ele falou: não corre, que o negócio é perigoso, mas eu vou me encontrar contigo num lugar e nós vamos ter uma conversa boa. O monte vai rachar, vai haver terremoto, fogo, e eu estou chegando no carro da brisa, porque ele diz: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E eu quero dizer que se você entender hoje, você sai daqui no nível de unção que eu tenho contra Jezabel, porque eu estou indo para outro lugar. Eu estou indo para outro lugar em Deus esses dias sobre Leviatã e Jezabel. Mas a sua cidade pode ter Jezabel mandando num monte de pastor lá, porque na minha tem. O último dia que fomos mexer numa reunião de pastores aqui, de líderes de uma igreja, eu e o William,
E o Girardi, pela misericórdia de Deus, ele pôde assistir a brincadeira. Pastor, eu quero que você ministre sobre Jezabel. E foi uma das coisas mais feias. Nós já vimos muitos pastores aqui em Cuiabá desmontar endemoniado debaixo da nossa mão. Joel e Marco Antônio que estão aqui já viram isso. Já viram o pastor falar assim: pastor não endemônia, mas aquele dia endemoniou. Teve um dia que eu estava com uma camisa branca e uma calça branca. O demônio bufou tanto sangue em mim aqui, que os pastores vinham depois: pastor, troca essa camisa. Eu falei: ontem vocês estavam bravos quando eu falei que pastor ia endemoniar. Talvez passado Elias falou: tem que deixar endemoniar. Ele teve um sonho que eu tinha que deixar endemoniar. Eu não quero que ninguém endemone. Eu quero que ele vá embora. Porque esse espírito, não é porque manifesta um espírito que você vai vencer. Você só vai vencer esse demônio se você entender que você vai ter que lutar contra as atitudes dele. Mas lutar muito. Eu tenho feito jejuns específicos para quebrar esse espírito, para me discernir ele, primeiro na minha vida e depois no corpo de Cristo. Apocalipse 2, versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja que está em Tiátira, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente que ela ensina, mas também seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como com grande tribulação os que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiátira, tantos quantos não têm esta doutrina. Ele está falando de Jezabel. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiátira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não colocarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás em pedaço como fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu queria te mostrar algo sobre essa igreja. Mas antes de te mostrar algo sobre essa igreja, deixa eu falar para você sobre a maneira de Deus ser invocado. A palavra Daniel é aquele que é juiz. Você pode ver que o ministério dele foi um ministério de julgamento. Você vai ver as pessoas invocar, Deus se apresentar para Abraão como El Shaddai, aquele que é pai, aquele que consola, aquele que pega no colo, aquele que supre. Mas também como Jeová Jireh, que é o Deus de provisão. Ana, mãe de Samuel, foi a primeira mulher que invocou Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. O profeta Malaquias, todo o livro de Malaquias é um livro de batalha espiritual mais profunda. E ele talvez, em termos de tamanho de profecia, nenhum profeta invoca tantas vezes o Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth. Cada igreja aqui estava enfrentando um tipo de principado. Mas aqui Jesus se apresenta e diz: essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Jesus essa de manhã vai se manifestar como aquele que tem os olhos de fogo e os pés como latão reluzente. Quando Paulo escreve a Romanos,
Se você durante a oração orar em língua e interceder por mim, eu agradeço. Já está havendo retaliação nas minhas cordas vocais. E essa foi uma noite que o Espírito me preparou para esse momento aqui. Pensa num cara que está se sentindo uma bola de fogo, sou eu, viu? Estou querendo essa briga. Eu estou excitado por Deus para essa briga. Eu estou que nem um cavalo dentro daquela lugar onde é que eles ficam montados ali esperando vir o tiro e a porteira abrir. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, que a vossa caminhada, Romanos 16, 19, é conhecida de todos. E então ele diz: o Deus de paz. Diga: o Deus de paz. Diga: Jesus, que tem os olhos como chama de fogo. Ele diz: o Deus de paz esmagará Satanás. E ele diz: eu vou colocar ele debaixo dos seus pés. Jesus vai fazer isso hoje aqui. Esses últimos 3 anos eu estava num treinamento para esse dia. E depois dessa palavra, de agora para frente, as palavras vão ser diferentes. Nós vamos terminar o congresso com unção, com manifestação de discipulado, unção, atos proféticos, algumas coisas fortes, para o teu espírito ser expandido. Diga comigo: o Espírito Santo traz controle sobre a minha mente, para a minha mente não parar a obra do Espírito. Aqui ele diz que essa igreja, ela tinha amor, ela tinha fé, ela tinha serviço, ela tinha perseverança, e dizia: as últimas obras são maiores. E o Senhor me disse sobre a nossa maneira de andar em amor, fé, serviço, perseverança. E se você souber o que é trabalhar com dependente esquimo, você quer saber? O Girardi sabe, já tem outro pastor que ele colocou lá. Eu sei o que é isso. Tendo uma média de 40, às vezes até 50 meninos e meninas, e tendo que servir o corpo e a igreja local e as igrejas que caminham comigo, e servir meu pastor, que só esse ano que passou e eu fui em 9 convocações para lá. Então, às vezes, enquanto fala assim, eu sei que tem gente que tem tempo para fazer reunião para reunir sobre Jezabel. Eu não tenho mais tempo para isso. Eu estou numa batalha com Leviatã e ela está travada num livro muito forte. Que talvez você seja um instrumento para o corpo de Cristo da sua cidade. Porque eu sei que é isso que Deus quer, que você seja um instrumento para o corpo de Cristo. Para não tolerar mais Jezabel, para não comer mais da mesa dela. E aqui ele diz assim, que no versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais. Ele estava dizendo para uma igreja que estava envolvida por Jezabel, mas ele disse: tem um povo que não está aceitando Jezabel. Diga comigo: eu não aceito mais Jezabel. E quando eu vou falar, e aonde eu tenho ido falar desse espírito, você vai ver que eu começo falando que eu estou em batalha, porque muitas vezes você vai falar sobre Jezabel, as pessoas falam: são atitudes. E Jesus mostrou como ele expulsa esse demônio se você não largar ele. É facinho, ele vai matar teus filhos e vai te colocar doente numa cama e o demônio de Jezabel vai sair. Fique tranquilo, porque Jesus mostrou: filho, não é interessante manifestar o demônio, é interessante eles entenderem que eu julgo essa causa, filho. Amém? Deus julga essa causa. Eu, Jesus, mato teus filhos e te dou, se solta arrebentado numa cama e vão saber que eu sou Jesus. Não que não há manifestação. Mas não era esse o sentido aqui que a palavra trouxe. Já houve muitas manifestações de Jezabel e vocês são testemunha disso aqui. Tem pastor que não veio para o congresso de medo de manifestar Jezabel nele. Não adianta manifestar, é você que tem que manifestar o desejo, dizer: eu não aceito mais isso na minha vida. E eu quero que você vá para 1 Reis, capítulo 16, onde é o casamento, a aliança com esse espírito. Esse espírito não é brincadeira. Ele já destruiu muitos pastores e muitas pastoras no Brasil. Versículo 29 diz, versículo 30, e fez Acabe, filho de Orne, o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram, como se fosse coisa pequena, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, foi e serviu a Baal mais,
e o adorou. E levantou um altar na casa de Baal que edificara em Samaria. Também fez Acabe um poste ídolo. Só até aqui, diga comigo. Pecou mais, tendo aliança. Que um pastor muito usado por Deus nessa área. Muito usado por Deus. Eu vou poupar o nome dele aqui, porque é um homem de Deus. Eu estou tirando um tempo para mim ir ter com ele nesses dias. Eu estou indo para o norte com 3 propósitos. Um é trabalhar com esse pastor. Mas ele, em um prazo muito curto, ele estava destronando Jezabel. Ele se deitou com 12 mulheres da liderança dele. E ele não parou. E ele já ministrou na MCM. Depois desse casamento veio o juízo, veio a seca. Depois veio um tempo que Jezabel diz em 1 Reis 18, 4, a perseguição aos profetas. Depois lá no capítulo 18, 13, ela matava os profetas. 18, 19, fazia comer na mesa dela. Esse ano, as ofertas foram tão abertas. Uma tarde eu estava tratando com o Derlei Júnior na sombra de um pé de manga lá em casa, sentado sobre um ato profético que nós tínhamos que jejuar e orar. Um dos atos proféticos, que esse ano foi um dos anos que mais atos proféticos que eu fiz, do mês de junho a dezembro. O último foi em dezembro, o Girardo ainda estava aqui. E atos grandes, atos que tiveram um custo financeiro grande, que pastor não foi porque não quis ajudar. Eu estabeleci o valor dos que iam, perdi uma turma, porque eles estavam indo, porque eles foram para ver, porque quem entende que é de Deus, põe a mão no arado. E ligou uma profeta, e ela começou a dizer, e o telefone dele dava para mim ouvir, e ele fez sinal para vir mais perto. E aí essa profeta dizia, eu estou com uma palavra sobre esse candidato, e Deus me disse isso, e nós vamos lá, e ele vai estar dando 1.000 por semana, e não sei o que, e não sei o que. E ela falou assim, e ele falou, eu estou ocupado, fala depois. Você está onde? Ele falou assim, eu estou com o Davi Gruber. Ela falou assim, vixe, e desligou o telefone na hora. Ela se assustou quando falou que estava comigo. Eu falei, liga para essa mulher para eu falar com ela. E ela se chama profeta, ela já veio em mim fazer atos proféticos. Eu falei, irmã, a hora que Deus falar comigo e com os homens aqui de Cuiabá sobre esses atos proféticos, eu vou. É mais Deus. Eu falei, fica com o seu Deus para lá. Fica com o seu Deus para lá. Fica com o seu Deus para lá. Eu, o Senhor, não faço nada sem antes revelar os meus segredos aos meus servos, Não vou correr atrás da senhora, não. Ela já me conhecia. Uma Jezabel. Terrível Jezabel. Pastor, Jezabel tem dons? Tem. Jezabel se unge a si próprio, se declara isso, se declara aquilo. Jezabel não para em ministério nenhum. Jezabel vive em confronto com pastor, com líder. Jezabel sempre tem que ter a última palavra. A autoridade não pode ter a última palavra. Jezabel ameaça profeta. Jezabel, em 1 Reis 19, ela ameaça. Em 1 Reis 21, 9, ela jejuma. Ela levanta líderes para jejuar, para tomar a igreja de alguém. A vinha era a figura de uma igreja. Mas Deus vai levar o sangue do filho daquele povo, filho dela, lá debaixo daquela vinha. Mas também no capítulo 21 vem a profecia do juízo. E em 2 Reis 9:7, Jesus vinga o sangue do justo. 2 Reis 9:30, Jeza tenta enganar até o fim, ela se pinta, ela se enfeita para, entende? Mas logo para frente, aquilo que Deus disse que aí o cachorrada ia comer ela, foi jogado pela janela, entende? E eu quero dizer que nesses dias você vai jogar, Deus vai dar unção de Jeú no teu ministério, você vai jogar a tua cidade e vai ajudar os pastores da sua cidade. Vai se levantar como profeta de Deus, como profetisa de Deus lá, com humildade, dizendo, tenho visto isso em mim, e Deus vai te usar. Muitas das nossas atitudes são sementes dela. As sementes delas, elas vêm no sangue, ela vem hereditariamente.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Sobre semente. Você pode parar uma semente. Mas você não pode parar uma colheita. Diga para quem está ao teu lado: evita a semente, porque terá dificuldade com a colheita. Meras atitudes, elas são só sementes. Uma sementinha aqui, uma sementinha ali, uma situaçãozinha ali, e aí você vai se deixando. E tem coisa que você pensa que não é nada, porque uma semente não é nada. Diga comigo: uma semente não é nada. Diga: mas ela nasce, cresce. Sabe quantos caroços, quantos grãos tem uma espiga de milho? De 500 a 700. E tem pé de milho bem adubado que dá 2 espigas. Pode chegar a 1.400 caroços. Uma semente. E o pastor faz Se você quiser anotar, depois eu creio que essa palavra dessa vez ela vai fluir, gravada. Agora nós vamos começar um feedback. E quando eu falar uma coisa, o diabo vai dizer assim: isso é para Adeildo. Lá para a mulher dele ele fala: isso é do meu marido. Aquela palavra não era para Adeildo, era para ela. E quando uma coisa: não, isso aqui é para o João. Aí o João pensa: não, é para a Rose, minha mulher. Aquela que você está ouvindo é só para você. É só para você. Eu estou anos lutando contra essas atitudes. E esses dias eu perguntei: por que tão forte? E aí o Senhor me mostrou. Ele falou: quando vocês entenderam o que Tiago disse, eu estou usando todos vocês. Ele falou: e vocês correm de Jezabel, têm medo de Jezabel e às vezes agem como Jezabel. E uma das coisas que o Senhor me disse vai estar aqui, que eu já pedi até para Deus me matar. Me mata aí, Deus. Elias também pediu. Mas o Senhor falou assim: eu não concordei com aquele negócio, porque era a influência de Jezabel. Eu chorei muito esse dia, sabe? Porque eu achava que eu estava sendo muito correto. Ele falou: você podia ter sido fulminado. Muitos pastores e pastoras fulminados. É porque sou tão errado que Deus me mata. Ele falou assim: Elias não estava nem falando isso. Elias só falou que é uma ré. É o mesmo demônio. E eu quero começar pelo legalismo. O legalista tem uma aparência de espiritualidade. Todo legalista tem uma aparência de espiritualidade. Legalismo é um dos cordões da impiedade, um dos cordões de iniquidade. Porque quando nós falamos de cordão de iniquidade, nós estamos pensando muito naqueles pecados mais horrorosos que nós encontramos no encontro. Sabe, do primeiro encontro que você foi, entende? E então naqueles dias você, não, legalismo, diga espírito legalismo. Ele é um espírito e nós não ligamos muito para ele é a religião. Segundo, o legalista, ele recusa admitir seus erros, ele se justifica. Terceiro, o legalista guarda informações para na hora da briga jogar na cara. Ele volta na podridão do outro. Pecado acertado, pecado perdoado. Ele começa a mexer em toda a podridão da pessoa quando ele quer fazer briga. Todas essas atitudes são de Jezabel, mas é pelo espírito do legalismo. Diga comigo: legalismo e religião. Diga comigo: legalista ressuscita assuntos tratados. E outro, o legalismo mente de modo convencente pelo Espírito. Ele é um Espírito. Ele é um Espírito. Pastor, não tem nada disso na minha vida. Então você está bonito no pedaço. Eu talvez não possa dizer que tem. Não tem ligaduras da impiedade não cortadas, não tiradas da minha vida. Por isso que quando eu falo, eu estou falando com temor aqui. Que eu tenho pego na orelhinha dela assim, ela tem gritado, eu arranco às vezes ela assim, ela grita. Esses dias uma mulher líder de cela,
da liderança de uma igreja, uma mulher abençoada demais. E eu vi uma Gesa ali, só que veio uma compaixão tão grande pelaquela mulher, um negócio assim que eu não tinha sentido. Eu comecei a querer chorar naquele lugar, e eu falei assim: que dia tu entrou? E ela começou a gritar: não meu pai, não meu pai, 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 pai. Caiu endemoniado. E o bicho ficou: tu me descobriu, eu não gosto de você. Pastor Girardi e o bispo William estavam nesse dia. Eu sentei aquela mulher, perguntei o nome dela, fiz ela tomar consciência, falei: vamos perdoar seu pai. Eu disse com que idade ele te estuprou. Eu nunca contei isso para ninguém, pastor. Falei: com que idade? Ele falou assim: com 8 anos de idade. Passou mais umas 3 mulheres, e de novo eu falei: que dia tu entrou? Ela gritou todo o grito do estupro. Mulheres que tinham chamado, e o diabo veio, o desígnio de Deus numa pessoa. O diabo vê o desígnio de Deus numa pessoa, e ele não está brincando. Mas aquela liderança aquele dia foi impactada com a glória de Deus. Aquele marido me disse depois que todas as vezes ela se sentia abusada. Ele está vivendo uma lua de mel com a esposa dele. Veio uma unção tão grande no fim da reunião. Eu ministrei unção sobre aquele casal. Que unção gostosa que veio. Era como que uma unção da misericórdia sobre aquele casal. O sofrimento, a luta. E aquele moço por anos dentro da igreja, vivendo uma crise insuportável. O segundo espírito, a medicina chama ele de espírito de esquizofrenia. Esquizofrenia. Denivaldo fala: como é que está, varão de Deus? Está na bênção? Aí ele fala, tem dia que o pastor fala assim: tudo bem? Ele fala assim, aí eu converso um pouco com o meu pastor. E eu falei: senhor, que eu estou só angustiado, só com luta, ou eu estou esquizofrênico? Porque quando ele está pregando aqui, ele está pregando para mim. Eu estou citando o que eu ouvi dele. Mas ele já falou, entende? Ele falou um tom de brincadeira, mas ele não estava com brincadeira. Você estava aqui com brincadeira? Não. Ele falou de uma maneira que o ministério dele é um ministério acolhedor de relacionamento. O João Batista ontem, nem círculo nós demos tanta risada aqui nem ontem. Foi muito gostoso o culto ontem, né? O João pregou 1h40, João. Eu olhei e falei: mas não pode. Será que meu relógio pulou para frente? Eu ia até meia-noite, o negócio estava bom demais aqui ontem, entende? Eu vou começar a separar esses pregadores para ir comigo pregar, né? Os caras ficam com raiva de mim, mas no fim perdoa nós tudo. Eu digo: se vocês gostou dele, tem que gostar de mim. Porque eu não fui chamado para pregar ainda. Eu não fui chamado para pregar. O meu ministério não é esse. E eu me alegro tanto, porque quando fala sobre família, né, eu só ontem achei assim que houve um peso desigual. 90% de taca nos homens e 10% nas mulheres, né? Eu estou até pensando em dar mais uma palavra para ele, para ver se ele tem alguma coisa para essas pastoras. Eu vou descobrir: pastor, tu tem alguma coisa para falar para essas mulheres aí? Que ontem foi difícil, né, Denivaldo? Foi só nós, né, pastor? O negócio foi, né? Mas foi bom, não foi? Foi. Eu cheguei em casa, minha mulher estava meio estufada assim. Eu falei: eu estou aqui. Você quer uma massagem no pé? O que você quer? Água? Você precisa que eu faça janta? O que você quer, mulher? Eu cheguei mais pequeno em casa ontem. E uns 3, 4 dias eu digo: Senhor, ora para essa mulher esquecer a metade daquilo que ela falou para mim. Diga: esquizofrenia são atitudes que mudam os nossos comportamentos. Um dia eu vou pregar isso aqui com mais técnica, que eu vou lá no Denivaldo para ele me dar uma semana de aula. E aí você vai ver. Eu aprender com psicólogo, você vai ver como é que o negócio funciona. Eu preciso de umas aulas que eu falo meio assim, meio estilo João Batista. Você observou que tem hora que você pensa que teu pastor está esquisito? O Denivaldo ele disse: se ele me passar um problema, ele não passa, ele fica pegando minha cumprimentação. Agora eu vou ver se eu pego ele, entende? Quando ele me ligar, eu vou descobrir do que ele gosta, eu já vou falar o que ele gosta. Francisco já acho que conhece bem eu também. Diga comigo: uma hora bom, uma hora angustiado. E às vezes nós expressamos o que está lá dentro. O espírito de esquizofrenia, ele nos torna egoísta uma hora.
A esquizofrenia diz que existe 28 comportamentos, foi estudado, 28 comportamentos de esquizofrenia. Quanto você tem, varão? Não tem nenhuma? Será que você não tem nenhuma? Que talvez você não tenha possessão de esquizofrenia, entende? Possessão, porque a possessão é de 1 a 10. Mas às vezes é uma atitude que você vê, que até você vê que bem, que eu não tinha, podia ter tido esse comportamento. Diga, comportamento esquizofrênico. E interessante, o que eu tenho observado nesses 17 anos de ser pastor, e nesses 20 anos que eu caminho do lado de pastores e de profetas, é que quanto mais atitude esquizofrênica, mais difícil as pessoas aceitar ajuda. Você fala uma coisa, você está me acusando? Você está me amaldiçoando? Alguém já falou isso para você, pastor? Pastor, ouve isso. É Jezabel querendo zipar sua boca. Fala, cala a boca. Porque ela viu que veio do Espírito de Deus. A esquizofrenia, o esquizofrênico, ele fala de uma maneira de te deixar desconfortável. Não é aquele o ministério daquela pessoa, mas quando vê, você passa mal. Até com uma mensagem que você recebe, você passa mal. Um dia o discípulo me ligou e falou assim: o que você quer dizer com essa mensagem? E aí eu vi que eu podia ter passado aquela mensagem num tom que edificasse. Diga comigo, a exortação é poda. A exortação é poda. Compra uma arvinha dessas, bem numa vasilha bem pequenininha, e põe na tua mesa, põe bastante adubo, esterco, e compra uma tesoura e todo dia corta um galho dela. Experimenta fazer isso. Um dia nós chegamos de uma viagem, e a Irida tinha uma flor em cima da mesa assim, e a flor ela tinha se atirado, estava toda caída. E minha flor morreu. Eu falei, não, saudade do meu tererê. Eu fui lá e pus tererê para ela. 20 minutos depois ela estava com as mãozinhas para cima louvando a Deus. Bebe e louva. Às vezes o discípulo está vivendo uma angústia, você não sabe. Às vezes está vivendo debaixo de uma tentação, de uma acusação. E nós que às vezes temos que mandar uma mensagem de edificação, mandei uma mensagem que não edifica, que poda. E discípulo não pode ser podado todo dia. Diga, esquizofrenia me faz fazer assim. Você amanhece meio esquizofrênico, ora em línguas antes de mandar uma mensagem, pede para o Espírito Santo te usar, e manda uma mensagem de ativação. A esquizofrenia, dentro da ação de Jezabel, ela faz você ter comportamentos de ingratidão. E esse aqui é onde você tem que ter o cuidado. O esquizofrênico tem adivinhação e gosta de se autodominar, de denominar. Porque, mas eu vi o que ia acontecer, então é de Deus. Os feiticeiros vê tudo que vai acontecer, principalmente o de errado. Quando tem alguém que só conta sonho, você se explodindo, pastor, é seu intercessor. Hoje ele viu teu pescoço cortado e você numa bandeja. E outro dia ele viu você arrancado os braços. Outro dia de manhã ele cerrou teus 2 pés. Outro dia Deus falou com ele lá em Juízes que vão picar você em pedaços e mandar para 12 igrejas para levantar uma guerra. Tem gente que, eu digo, irmã, deixa eu orar por você. Eu orei por ela, mas ela caiu endemoniada e mudou o sonho dela. Não manda embora, não fica bravo com essa pessoa, pastor. Diga, Senhor, traz um alinhamento nesse meu discípulo. Coloca sonhos de Deus nele e proíbe aquele espírito se relacionar com aquela pessoa, porque ele é um intercessor, ele é uma intercessora. Mas tem gente que você ouve 5 sonhos dele, você já quer desistir do ministério. Eu estava com a irmã, 3 sonhos, eu pensei, oh Deus, agora o diabo está mais forte que eu. Cada sonho que essa irmã contava, eu falei, eu estou feio, Deus. Que uma visão dessa irmã, e ela, cada sonho, meu Deus. E aí ela começou a cair endemoniada. E depois o sonho dela, sonhou com eu esticando as tendas, eu indo para as nações. Foi, mas mudou assim, mudou do vinho para o uísque, meu irmão. Que é isso? Mudou de água para vinho do Porto. Diga comigo, era uma intercessora, era um intercessor,
Diga, tinha influência. Tinha influência. Mas 3 sonhos que ele te contou, você já estava com raiva, já que tu queria já pegar o machado e fazer com ele, né? Ela estava ali para te servir. Ela vinha contar com um coração cheio de vontade de te ajudar. Não que Deus não dá sonhos, mas observa isso e sara essa pessoa, entende? Ela não vai com a minha cara, amém? Na área da crítica, diga comigo, Gesa fala que a crítica dela é construtiva. Ah, pastor, minha crítica é construtiva. Rapaz, meu finado pai tive lá, minha crítica é construtiva. Um dia eu disse para o finado meu pai, antes dele falecer, eu falei: o que o senhor construiu com as suas críticas, pai? Quando João fala de amor, entende? Ele fala o que é amar: tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. E ele não fala da crítica, mas ele diz que o amor não é invejoso, o amor não difama, o amor isso. E se você não tiver amor, ó meu irmão, acabou. Gesa, na área da crítica, ela fala de uma maneira de apagar a luz do teu irmão. Diga para quem está do teu lado: não apaga a luz de ninguém. Deixa teu irmão ter luz. Ele pode ter defeito. Jesus sabia todos os defeitos daqueles discípulos, mas ele chamava eles de apóstolos. Ele dizia: vão fazer mais milagre que eu, vão fazer mais obra que eu. Ou ele sabia quem era Pedro, ele sabia quem era Judas, ele sabia que aqueles homens tinham medo de fugir, ele sabia que eles brigavam, ele sabia que eles se indignavam, ele sabia quem deles quer ser o maior. Jesus sabia todas as atitudes de Jezabel, de rebeldia, de fraqueza, de rebeldia, de querer matar os outros. Que nós ouvimos sobre a mulher do Billy Graham, né, esposa dele. Se ela já tinha pensado em divórcio alguma vez, ela falou: nunca pensei em divórcio, mas em assassinato eu já pensei. É um nível maior, né? Nessa área da crítica, eu sou impulsivo. Alguns e algumas que estão aqui são impulsivos. Jezabel usa a nossa impulsividade para intimidar e para matar. É na intimidação, é na morte, é dizer: você não presta, você não dá conta, você tem o rabo preso. Nem rabo o cara tem. E a gente põe em rabo. É porque tem o rabo, porque tem o rabo. Porque tem... O cara não tem rabo. Diga: rebanho sem rabo. Deixa aquela informação guardada para um momento de crise, soltar ela. Ali Jezabel destila veneno. E outra, o crítico, ele só vê perfeição nele. Aqueles 12 homens que Jesus pegou, Jesus via tanta coisa boa neles, sabia de todo o processo que ele ia passar, mas Jesus tinha tanta confiança naqueles homens. Outro assunto que eu quero tratar é nas situações de crise. Gesa, na situação de crise, sempre dá contra o líder. Sempre, sempre, sempre. E é como uma escada. É como uma escada, é um efeito dominó. É um efeito dominó. No fim de 2012, algumas situações que estavam há anos lá dentro da MCM, que se eu falasse eu ia ser crucificado. Sabe quando trouxeram, Geazi traz aquela mulher, ela pega nos pés de Eliseu, que tinha um homem do olho aberto, ele via tudo, e ele falou assim: deixa essa mulher, porque Deus não deixou eu ver o problema. Olha quem era Eliseu, ele via o problema lá na Síria, mas uma hora ele não viu o problema. E o meu pastor não viu o problema. E ele tomou uma decisão, aquela que ele entendeu ser a melhor. Um dia veio um homem na minha casa e ele estava possuído.
E eu falei para ele, um homem de idade também, não era mais um menino, um homem que está chegando nos 60 esse ano, é meu amigo, e estava trocando cacetada. Eu falei, já entrei em crise, não entro mais em crise. Ele falou, acabou, cala a boca, eu vou em frente. Eu falei, você nunca errou. Eu falei, você pastoreou uma sacolinha. Ele pastoreia muitas igrejas, muitas nações. E com 10 minutos que eu falei dos meus erros, e ele começou a falar dos erros, ele estava chorando e intercedendo pelo José Rodrigues, mandou um e-mail pedindo perdão. Nós erramos. Quando um líder erra, os erros dele é para descobrir a lealdade dos que andam com ele. Se você não erra, você está melhor que Jesus. Jesus não teve resposta para todas as perguntas. Jesus dependeu dos líderes dele no Getsemane e falou para eles que ele estava com vontade de morrer. Eu nunca dei vontade de morrer, deu, porque você ainda está num nível acima de Jesus. Quando você vir para os pés dele, talvez você vai dar vontade de morrer um dia. Jezabel sempre tem atitude de rebeldia, é um opositor à visão do líder, é insubordinado à maioria das decisões que o líder toma. Ele reprova projetos para justificar sua rebeldia. E o outro assunto que eu vou tratar aqui é na hora da vingança. Como Jezabel manifesta a vingança? É quando ela começa a citar todo o passado seu. Eu não tinha 20 anos de crente, e tem gente que cita coisa de 20 anos atrás de mim. Agora já pode citar de 20 anos, viu? Porque eu já tenho 20 anos de fé. Ela é vingativa. Ela guarda coisas do passado. Ama dominar sobre o que não edificou. É religiosa, gosta de mostrar seus feitos. Acusa o cônjuge de não deixar, não me deixe falar, não me deixe falar. Falar o quê? Fala de maneira de controlar o ambiente. Quem aceita a sua maneira de ser, come na mesa dela, e senão ela quer ver você destruído. E é tão forte quando os líderes de Israel começaram a jejuar, essa questão de matar. Porque quando um líder, o ministério apostólico, existia um tipo de navio de guerra, que você vê em algumas guerras antigas, hoje não é mais daquele jeito. Tinha um navio que se chamava apóstolo. Quem já viu aquele navio? Que ele tem uma frente que ele é feito para bater nos outros navios, para quebrar, entende? Ele quebrava os navios bem no meio, e aí os remadores remavam para trás, ele vinha e ele quebrava os navios. Existem alguns filmes que eu vi. Esse tipo de navio é muito forte. E quando o apóstolo está lutando com o principado, para aquilo que Deus me trouxe para o centro geodésico, muitos podiam estar no mesmo tempo em oração por mim, em jejum por mim, mas eles paravam para averiguar a minha vida. Não sabiam que nós passamos noites inteiras de vigílias aqui. Eu e alguns pastores vamos para o mato, somente o Derlei e Valdemar, que vai comigo. Dobremos o joelho de mão dada e oremos até as horas estar molhadinhas de suor pelos pastores. Eu e Valdemar fomos em casa de apóstolos aqui em Cuiabá, e eu desci na frente do apóstolo, contei as minhas lutas, minhas fraquezas, e ele, na dele, eu falei, o casamento dele acabou. Então, das 1 às 6 da tarde, o Valdemar teve que ligar para alguém atender as coisas dele, e ele disse, pastor, agora eu vou me render. A minha vida está assim, meu dinheiro está assim, a minha saúde está assim, e meu casamento faz tempo que foi. Mas nós saímos de lá aquele dia, só depois que Jezabel tinha ido embora. Não era nem Jezabel, era Leviatã. Foi muitas vezes que eu e Valdemar fizemos isso. Muitas e muitas vezes. E achei um pastor desse que trabalha dentro da denominação. Ele veio num evento de pastores, eu preguei. Quando eu pus as mãos nele, Jesus me disse como ele estava. Foi um outro pastor, chamei o pastor Cleito. E fomos visitar esse pastor num sistema de denominação. Ele já construiu 5 templos para a denominação dele. E por um baixo assinado,
tomaram dele tudo. Ele está um homem careca, velho, da cabeça branca, ferido. E eu fui lá e comecei a falar coisas para ele. E consolidamos aquele pastor, né? E ele falou: eu queria que você viesse pregar na minha igreja, mas agora eu estou só com o templo. Sobrou só 6 pessoas comigo. Uma igreja muito maior que essa ele construiu. Ele falou: pastor, eu fui o pedreiro e minha mulher foi o servente. Pastor Marco Antônio fez assim, que o Marco Antônio sabe da história. Você foi junto aquele dia, Marco? Não, né? Não veio você junto, não. Porque o Marco Antônio tinha tido uma crise com esse pastor. E eu falei: não vai não, eu não posso ir lá para um lugar de crise. Eu fui lá para consolidar. Jesus curou eles aquele dia. Ele estava muito irado, ele estava num lugar de desespero. E Jesus tem pegado um aqui, tem pegado outro ali. Foi 20 anos de desgraça de Jezabel nesse Cuiabá. E eu falei para Jesus para ele me dar força. Ele me dá força. Ele está levantando uma equipe aqui de atos proféticos que anda comigo, de cura interior de pastores. Na primeira semana de junho, nós vamos fazer o primeiro retiro de cura interior de pastores. Já foi feito muitos aqui para os outros pastores. Nosso ministério nunca fez um de cura de pastores e líderes, onde vai trabalhar esposa, esposo. Deus vai fazer um negócio poderoso aqui, tremendamente poderoso. Jezabel mata para conseguir a vinha. Esse pastor estava morto em casa. Ele tinha pensado até em suicídio. E para conseguir força, dar presente, outro pastor começou a dar oferta e dar presente que estava destruindo ele. Por um abraço, sabe aquele política eclesiástica: eu vou te dar uma igreja grande. Jezabel, assim como ela mata, ela chama a morte sobre si. Você não vence ninguém com essa morte física. Você tem que matar a tua natureza, porque morte física já teve uma que venceu tudo. Todo o poder for vencido. Se você morrendo ia melhorar alguma coisa, meu irmão, Deus te matando, Ele pode te matar para tirar, fazer limpeza. Agora você fazer proposta de morte, Elias também falou: eu quero morrer. Eu quero morrer. E quando você quer morrer, é porque algo na tua vida não morreu, que já tinha que ter morrido. Sabe por que nós chamamos a morte sobre nós? Porque você sabe que Deus não faz isso. Você não vê Jesus falando disso, que numa discussão você tem que morrer. Quando eles se indignaram, Jesus sentou e chamou eles e falou assim: quem de vós for o menor, quem de vós for o serviçal, esse eu vou honrar no ministério. Eliseu não quis morrer. Você não vai ver Eliseu querendo morrer. Você vai ver Eliseu sendo conhecido o homem que derramava água nas mãos do seu líder. O homem que derramava água nas mãos do seu líder. Jezabel tenta fazer com que o seu líder pareça Jezabel. Eu fiz uma análise dos meus erros um tempo desse. Em que área ele está se manifestando de novo? A Bíblia diz que Absalão ficou 2 anos do lado de Davi sem dizer uma palavra. Mas por 2 anos parecia que aquele homem tinha se convertido. Agora o filho do rei se converteu. Mas depois de 2 anos ele tentou matar o pai dele. E só não matou o pai dele, porque Deus não deixou. Pelo natural ele matava, porque ele tinha 10 vezes mais soldados que Davi, no mínimo. Davi não estava só com 600 não, pessoas foram para lá. Com 600 ele saiu. Alguns teólogos dizem que Davi estava com 600, mas lá mostra um número que não era só de 600. Tinha 3 líderes e tem um número de cada um lá. Nenhum deles foi só com 200. Mas alguns pregadores dizem isso. Jezabel se esconde, porque Absalão é a personificação de Jezabel. E eu estou preocupado, sabe por quê? É com esse homem aqui. Eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado é comigo. Quando eu der conta de vencer esse espírito não ter mais direito em mim.
de ninguém me seduzir mais com nada, de eu não me deixar seduzir por a mulher mais linda do mundo não me influenciar. E se a proposta do político for em qualquer situação, eu não querer. E se a oferta for para me comprar, eu não querer. Quando ele diz não pegar, não ir, não ceder, entende? O interessante não é um super-homem. Paulo diz: quando eu estou fraco é que eu sou forte. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Quando essas coisas não mexerem mais nos meus sentimentos. Nós tivemos muita experiência com homens, mais com homens, até com mulheres não, que vêm para a casa de recuperação, que eles já foram presbíteros, que já foram evangelistas, diáconos. Eu vou falar para você, se mandar um Exu Caveira para lá, ou um presbítero desviado, eu prefiro 10 Exu Caveira do que um presbítero desviado. Que se eu falar mão para trás, joelho no chão e cala a boca, os 10 Exu vão passar lá 6 meses, com as mãos para trás dobradas, o joelho e com a boca fechada. Mas um presbítero velho dessas igrejas aí, desviado, que foi para o crack, ele bota 10 homens a perder numa semana. Sabe por quê? Jezabel com conhecimento bíblico. O que nós temos? O João chega lá para dar uma palavra, fala: onde é que você se formou? E eu sou o Gamaliel dele, com 20 anos de crente. Só que tem o Espírito Santo, viu? Tem o Espírito Santo. Eu posso não ter tempo de crente, mas eu tenho o Espírito Santo. Tem um desígnio sobre mim, uma unção. Se vier um bruxo lá, um homossexual, é a coisa mais fácil. Eles se abraçam em Jesus e acabou. Agora quando vem um religioso vai desse, meu Deus do céu, ele se enche de argumento e começa a envenenar todo mundo. E se você quer conhecer manipulação, trabalhe um dependente químico que você conhece o que é manipulação. Não é pastor que manipula não. Dependente químico, eu vou falar para você. Esses entendem manipulação. Usa o conhecimento e move jejum. Não é porque Deus me mandou eu levantar às 3 horas, aqui se levanta às 5:30 e as meninas 6. Mas é que Deus mandou eu chamar mais 6 aqui, e nós estamos indo para o mato, e quando chega a hora da palavra da oração, ele dá não, é que eu estou dormindo até as 9, porque Deus, 3 dias que na casa de oração, Deus começa a falar com ele, que ele tem que mudar o horário de levantar. Aí vai descobrir, eu era presbítero. Por isso que está escrito, resistiu o diácono, ele fugirá de vós. Título de capitalização do ministério de Jezabel, que lá em Apocalipse fala de profundezas do inferno, no versículo 24. E estou encerrando. Jezabel age com ódio dos que discordam dos seus planos. Vem gosto de sangue na boca. E deixa eu dizer para você, quanto mais você sofrer com Jezabel, mais bom no trem você vai ficar, viu? Ontem o João falou para mim, mas eu estou com um problema num tanto de família. Ué, Deus está te treinando a mexer com o quê, João? Com família. Como é que você vai ficar bom em família? Ele tem que permitir uma grande luta em família. Agora, se você está tendo uma grande luta com Jezabel, fique sabendo, você vai ser um cara, uma mulher, um homem de Deus muito bom para mexer com Jezabel. Porque a faculdade de Deus não é conhecimento, a faculdade de Deus é prática no espírito, é no gemido, é na lágrima, é nisso. Deus permite eles virem por um tempo. A provação de Jó não foi de Davi, nem de Paulo, nem de Jesus, nem de Davi. Não. A história de Davi não se acerta naquela luta de Absalão. Se acerta ungindo o rei mais próspero e mais sábio da terra, e deixando uma herança, um legado. Aquilo foi umas linhas na história de Davi. E às vezes o diabo vem falar para você que o teu ministério é um tempo que ele colocou você debaixo de um jugo, debaixo disso, debaixo daquilo.
Um dia o Francisco me ligou e falou: é porque eu vou vender o açougue, faz uma oração. Eu falei: Francisco, você é José e o açougue é a prisão. Eu falei: não, você ainda não era José. Ele quis contar desde o primeiro dia. Eu falei: não, é de agora, depois você me conheceu. Deixa eu terminar os 7 anos que você se livra daquilo e faz muito dinheiro. E ele já tem tido cada luta, cada oração, que o inferno treme. E na hora de pagar o cara fala assim: eu não vou comprar mais não. Ele entrega o açougue fiado por cheque, o cara cancela o cheque e tudo, ele tem que ir lá pegar o açougue. E eu falo para ele: ó, você é José, e esse açougue aí é a prisão. Tudo que você botar a mão aí é abençoado. Mas experimenta vender a cadeia de Faraó sem chegar ao tempo. Já pensou? Eu acho que a primeira coisa que José quis, depois de ser governo, vão acabar com aquela cadeia lá. Ele não podia, né? Eu acho que ele botou aquele povo no interior trabalhar para plantar trigo. Jezabel, ela é extremista. Eu estou lutando para não ser extremista. Estavam pegando no meu pé aí por causa dos teatros, né? Mudei na renda, você está mudando. Mas para que eu estou orando? Deixa eu mudar, Denivaldo. Legalista. Deixa eu dizer uma coisa para você. O demônio do legalista, ele é evangélico, ele é crente, ele vai arremangado assim que nem eu na igreja, para você pensar que ele é de briga, sabe? Que ele dá a paz do Senhor, graça e paz, boa noite, ele faz de tudo. Esse demônio, ele chega, ele é meio familiar, mas ele gosta de ver você dificultar e dar a palavra de olha esse pecado e tal. Tem gente que dá a palavra do pecado, ele está no mesmo pecado. No mesmo pecado. Legalismo. Ele cria uma ilusão de poder. Eu tirei um moço que talvez, como homem que eu conheci, a maior personificação de Jezabel, Deus mandou eu tirar da cadeia, lá no sul. Fiz 2.000 quilômetros para tirar um cara da cadeia. Giraram sabendo da história porque eu estava naquela região lá ministrando. Tive que levar a Lenice para fazer uns exames para uma cirurgia. E eu não queria ir lá de jeito nenhum. E Deus falou: vai lá. Eu sei que foi por uma situação de família que Deus mandou lá. Mas aquele homem tem uma ilusão de poder tão grande que ele se acha, como crente, o Benihim tem que ser discípulo dele. Como presidente, ele quer discipular o Barack Obama. Uma ilusão de poder. Diga ilusão de poder. Discípulo nos seus discípulos. Você tem um discípulo que tem uma ilusão de poder, ele começa a se achar o bam. Ele delira. Isso era discernido pela psicologia, o delírio. Quando o rei falou para Paulo: as muitas letras te fazem delirar, aquele rei tinha um conhecimento psicológico. Esse aqui está pirando. Por quê? Ele começou a se achar. O duro é que esse camarada, né, é proveniente do espírito de orgulho, que é uma das bases do trono de Jezabel: arrogância, prepotência e orgulho. Esse camarada que eu estou citando aqui, que eu estou poupando o nome dele. Como é que diz por questão de ética, o nome dele é uma ilusão de poder. E essa ilusão de poder coloca ele num lugar, num centro de ego. O orgulho é que nem mau hálito, só o outro que vê. Minha esposa é muito leal a mim, ela fala assim: seu hálito está um bafo. Se a sua nunca falou isso para você, ela não é leal a você, ou você nunca teve bafo de onça, macho velho, né? Sabe aquele dia que aquela já escovou a boca? Guarda 5 minutos pelo menos para você tirar essa nhaca aí, fazer um gargarejo. Principalmente quando você está jejuando, que você para de comer, que começa a putrificação dos alimentos aqui no estômago, que não vem outro para cobrir, que você solta aquele bafo assim, que vai orar para a pessoa, ela cai, e você pensa que tinha tido unção e era seu bafo. Uma das coisas de Jezabel
É que antes de alguém dizer que você é profeta e ter um reconhecimento, é porque eu sou profeta e Deus me falou e eu sou profeta. Ou Deus pode estar falando com você, mas por que você tem que falar para todo mundo que você é profeta? Deus me falou que eu sou profeta, porque Deus me falou porque eu sou profeta, porque eu sou profeta, eu sou profeta. Não conhece ninguém assim não, né? Ainda bem que você não conhece, só eu que conheço. Conheço até os crentes da sua igreja, que é assim. Sabe quem que já nasce grande? Filho de dinossauro. Filho de crente é gerado no ventre. E os seus primeiros 9 meses você tem que ficar no ventre da igreja, no ventre do teu pastor. Amém? E depois tem que ser amamentado. Já nasce grande. É porque eu não concordo. Calma. Filho de monstro nasce grande. Filho de dinossauro. Você é filho de crente. Filho de crente é filho de ovelha. A mãe tem que parar e esperar. Já viu a ovelhinha? Vira, berra, volta. Às vezes a mãe tem 2, um fica, ela volta lá no outro e traz. O cara já porque Deus me falou. Eu sei que Deus pode falar com você, Ele fala com todo mundo. Mas cuidado. Quando Davi derrubou Golias, ele falou: chama esse menino. Quem é o pai desse menino? Jezabel não tem pai. Você pergunta quem é o pai dele? Não tem pai não. Eu sou meio assim. Eu sou meio filho das trevas, meio filho da luz. As coisas que Tiago, que Judas diz, que Pedro diz, que Paulo diz, ele está falando para crente, para a igreja. A ilusão de poder é tão grande que tudo que os outros fazem é errado. E o seu vínculo de amizade é com quem ela pode manipular. Eu acho muito bonito os pastores falar que Elias era covarde, que Elias não fez, e que Elias, entende? Muito bonito o pastor vir chamar Elias de covarde. Você não vê nunca Jesus chamando Elias de covarde. Você vê teólogo chamando Elias de covarde. Geralmente esses caras que passam brilhantina no cabelo e tem amante chamam Elias de covarde para engraçar as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Está rindo por quê, Joel? Eu estou só sendo verdadeiro com essa classe de pastor que às vezes dá medo na gente. Eu estou mostrando para você quem é Jezabel. Tinha um homem que ele era de total confiança de Acabe, das finanças de Acabe, chamado Obadias. A ação de Jezabel dentro de Israel, porque é uma figura da igreja, era tão difícil que os profetas estavam encolhidos. Eles faziam um buraco, achavam um buraco nos rochedos e escondiam os profetas de 50 em 50. E Obadias levava pão e água. Quem de vocês já fez um jejum de pão e água? É difícil demais, né? Pensa num jejum difícil. Lembra do teu jejum, tanto que era difícil? Eu não gosto, eu fiz o jejum com pão e água, me deu mais fraqueza. Aí, no segundo dia eu botei uma fatia cheia de margarina. O Senhor falou assim, eu comi, ele falou assim, começa outro jejum que eu pedi para você fazer com pão e água. Esse foi pão, água e gordura. Margarina tem o valor de carne. É a carne de soja, é feita do mesmo material que é feita a margarina. E eu botei, não, pode tirar. Eu botei grosso de margarina. E até melhorou meu jejum. E eu fiz, era uma fatia de pão, ou um pãozinho cedo, um meio-dia e um de tarde. E eu bebi muita água, ainda me deu uma disenteria. Eu comecei a ficar amarelo, parece que era pior que jejum seco. E eu fui numa vasilha de margarina e botei assim, uns 200, o pãozinho 100 gramas, eu fiz ele pesar 200, né? E foi de correr no cano da boca. O Senhor falou assim, depois que você terminar esse jejum da gordura, né? Aí sabe o que eu lembrei? Quando aquele cara chegava, já fazia 3 dias que o Obadias não vinha, que o Obadias não estava toda hora lá levando pão, não.
Ele falava, não sei se eu posso vir essa semana. O pão seco, 15 dias, o Abdias não vindo, levando água em costa de jumento, não tinha água. Acho que esse buraco tinha água, meu irmão. Não tinha água. E o líder dele falava, a garrafinha d'água é para 3 dias. E é esse pedaço de pão. Por isso que não deu desinteria neles, deu em mim, que eu tomei com tererê. Eu estou mostrando isso para vocês conhecerem com que espírito a igreja está lutando. Pastor, eu não conheço isso, não conhece, porque você não começou a luta ainda. Quando você olha para cá, o átrio era, até aqui era átrio. Tem gente que dá a volta no Santo dos Santos, dá a volta no lugar santo. Ele dá a volta aqui na bacia, onde você se vê quem você é. Ele rodeia isso aqui, mas ele não entra para o lugar de sacrifício. Ele não entra para o lugar de morte. Ele conhece todo o tabernáculo, mas ele não entra para o lugar onde você foi chamado. Por isso que ela nunca te enfrentou, talvez por isso que ela nunca te atacou, talvez por isso que ela nunca te machucou, talvez por isso que ela nunca te pôs medo, talvez por isso que você nunca quis morrer. Eu até não tenho essas influências. E eu até tenho. Eu quero ainda pregar e dizer, não tem mais isso. Venci todas. Entende? Estou livre de todas. Tem alguém aqui que não tem nenhuma das influências de Jezabel? Que se você não tem, eu vou continuar citando elas. Eu posso citar muito mais. São muitas. São muitas, muitas, muitas. Ela é como que um casamento com o diabo. Um casamento não é bem com o diabo. É um casamento com a autoridade, sabe? Todos esses políticos têm os seus bruxos, seus orixás, seus caminhos, seus canais. Conhecem cada homem, cada mulher que anda na verdade, sabem teu nome, conhecem tudo. E a Bíblia manda nós orar por eles para não ter problemas com eles. Pastor, não tem problema com eles. Será que você não tem problema com eles? Será que os últimos 10 sacrifícios que eles fizeram para Abraxa, para Leviatã, para Jezabel, para Mamon, não atingiram o seu ministério, não atingiram sua mente, não atingiram o seu sentimento? Será que você não foi pego no caminho de Elias, dizendo, só eu fiquei, se achou em solidão ministerial, estou sozinho, estou querendo morrer, não aguento mais? Será que é só Elias? Ou você achou que quando ele estava falando de Elias, é porque Elias tinha o mesmo sentimento? Pastor, eu entrei na internet ontem e vi uns bumbum. Aquela pastora, eu fui, estava vendo uns pilauzinhos maior que o do meu marido. Você acha que esse era o sentimento de Elias? Ou você acha que Tiago estava falando dessas cachorradas evangélicas? Não. Tiago estava falando de pressão espiritual, de os homens de Deus querer morrer de tanta pressão. É isso, de angústia, de doer os ossos, de doer a cabeça, de gemidos inexprimíveis, de não suportar. Eu não aguento mais, eu estou querendo desistir. Tiago estava falando disso e dizendo, você ora e para o tempo, você ora e faz chover. E para nós ele disse, você ora e eu curo os enfermos. Você está conseguindo me compreender? Te coloque de pé e começa a orar em línguas. Tem tanta gente citando os sentimentos de Elias. Ele não estava falando sobre essa quantia de pecado. Não, ele estava falando assim, Elias foi influenciado por Jezabel. Elias quis desistir do ministério. Elias se sentiu sozinho. Elias correu. Elias quis morrer. Elias largou o discípulo. Falou, fica aí, menino, porque eu não quero ver você escutando minha oração, que eu quero morrer. Foi isso que Tiago estava falando. Tiago não estava falando de fraqueza de pecado, que não tinha pecado no Elias. Ele era cheio da glória, ele era cheio de poder. Elias não conheceu o sangue de Jesus, mas ele conheceu Jezabel. Ele conheceu o que é dor, ele conheceu o que é tingido, ele conheceu o que é pressão nos filhos que Jezabel faz, se aproveitando das feridas não saradas. E às vezes você tem sido envergonhado, atitudes erradas, às vezes atitude de ira dentro da tua casa. Elias conheceu isso. Elias conheceu essas pressões.
a influência, a guerra no casamento, a guerra na carne. Tiago estava falando disso. Tiago estava falando de uma coisa muito espiritual. Tiago não estava falando de sentimento de pecado, estava falando de sentimento que quando você está debaixo dessas pressões, você continua sendo homem de Deus. Debaixo da pressão, você continua sendo mulher de Deus. Era isso, porque está falando, olha, ele tinha sentimento, ele tinha fraqueza, ele mostrou. Você conhece as fraquezas dele? Você acha que foi fácil comer 3 anos e 6 meses às custas de um corvo? Quando eu mudei para cá, Deus me deu algumas palavras de apostolado, mas uma palavra Ele me deu de tratamento. Ele disse: 7 anos você pastoreou lá. Lá era a casa de Potifar. E Ele disse: os próximos 7 anos aqui, você vai conhecer o que José conheceu. Tudo que eu pus a mão foi abençoado, mas eu não pude governar. Quando completou 7 anos, ele falou assim: agora encerrou 7 anos, agora eu te coloco em um lugar de governo. E Deus começou a trazer pessoas que pensavam que nem eu, agiam que nem eu, e começamos uma sequência de atos proféticos. Um dia nós estávamos numa viagem aqui, eu e o Girardi, e nós queríamos fazer um ato profético dentro da aldeia do Xingu, naquele rio. Nós precisávamos fazer um ato profético. E eu falei: Girardi, não sei porquê, nós temos que sair cedo. Eu botei o meu relógio para despertar. O meu relógio despertou, já tinha feito quase 100 km. Deus falou: agora, por causa da hora, porque a balsa chegava do outro lado do rio 7 horas, eu tinha que fazer pelo menos 200 km de estrada de chão. E eu fui cortando aquelas lamas e aquelas águas. Nós chegamos lá, tinha já umas caminhonetas que estavam lá. E eu falei: Girardi, pega os equipamentos agora. E descemos na beira do rio para baixo e fizemos o ato profético. Nós terminamos o ato profético e começamos a clamar para Deus fechar os portais da bruxaria, que alguns canais de comunicação têm feito o lugar de sacrifício dele dentro daqueles lugares. Nós começamos a clamar para Deus fechar esses portais. A balsa ligou do outro lado do rio e veio buscar os carros. E aí eu entendi que o Espírito Santo estava muito interessado, que o Girardi falava: tu não está ligeiro demais? Eu falei: eu preciso andar, Girardi. Hoje eu estou numa unção de Jeú. E é gostoso você com uma caminhoneta nova, numa estrada de chão em barro, andando a 120 por hora. Pensa numa coisa gostosa. O Girardi foi o dia que ele mais orou comigo. Foi 3, 4 horas de oração. Ele não parou de orar hora nenhuma. Ele agarrou aquele no seca-subaco ali em cima. Ele juntou ali e esse irmãozinho orava. Esse dia ele orou. Eu falei: se ele andar comigo, ele vira homem de oração. É só eu estar numa estrada de chão cheia de lama e barro, sabe? Nós batíamos em poça de barro e virava só a lama, sabe? E nós chegamos lá, eu falei: agora o ato profético. Porque a outra carrada da balsa era só às 11 da manhã lá no Xingu. E nós derramamos os elementos, fizemos as orações e profetizamos. Profetizamos. A primeira vez que eu passei lá, até a balsa quebrou e começou a rodar com nós lá. Um caminhão do Blarumage caiu dentro do rio. Foi um grande problema. E eu fiquei importunado com esse problema. Até que a irmã Rosângela, que está ali, me disse assim: você tem que fazer um ato profético lá. E eu não fui para fazer ato profético. Eu estava lá, um discípulo do Enivaldo lá, Matupá. E o Senhor me disse: compra os elementos, vai no mercado e compra os elementos. Ele me começou a citar os elementos que eu tinha que comprar. Deus tem uma caminhada para você. Aquilo que foi construído por muitos anos de desgraça, uma igreja no Espírito vai começar a quebrar tudo e reconstruir de novo. Quebrar as coisas do diabo. Mas essas portas do inferno, aonde tem uma porta do inferno, eu e você temos responsabilidade de fechar ela. Talvez amanhã à noite eu vou falar sobre atos proféticos. Hoje ainda não, porque eu quero tomar uma ceia aqui e tem que ser amanhã de noite. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você entendeu que algumas vezes, ou ainda está, ou foi influenciado por Jezabel? Porque eu entendi que fui, e entendi que ainda não venci. Se você entendeu, faz assim com a sua mão. Eu podia ter falado de marido e mulher, de comportamento de marido e mulher aqui, mas isso é bom falar mais quando está só mulher. Que a maioria das mulheres, elas estão conectadas na tomada de Jezabel. Enfiado totalmente. Em 220 volts, fumaçando o motorzinho e trabalhando para ela. Coitado do pastor, que tem uma mulher que tem um motor grande, 220 volts e tomada de Jezabel. O pastor fica quase louco. Então vamos pedir perdão.
Comece pedindo perdão por você, pela sua igreja, pela sua família. Jesus, eu preciso do teu perdão. Eu preciso muito, muito, muito do teu perdão. Eu preciso muito do teu perdão, Jesus. Primeiro como filho, depois como ministro da palavra. Eu preciso do teu perdão. Como ovelha do teu rebanho. Perdão para a minha vida, perdão para a minha casa. Eu preciso de perdão para aqueles que nós caminhamos aliançado, onde cada um de nós, Senhor, já foi influenciado por essa força que é conectada no fundo do inferno, e aonde as nossas escolas trabalham na manipulação, a nossa política trabalha na manipulação, as empresas trabalham na manipulação do controle da autoridade. Eu não sei, Senhor, o que não está influenciado por Jezabel na nossa nação. E a influência e o pecado é tão grande que aqueles que nascem já vão nascendo debaixo de um desígnio de influência, de manipulação, de sujeira, de engano. Mas nesse dia nós te pedimos perdão como igreja, como filhos, como família, como nação, como Estado. Vem trazer perdão sobre nós. Vem trazer perdão sobre nós. Deus de paz que esmaga Satanás debaixo dos pés da igreja. Deus que ungiu Jeú com um propósito. Deus que está ungindo a igreja com um propósito diferenciado, com um propósito que vai fazer a diferença, que vai mudar a nossa caminhada, que vai mudar a nossa trajetória, que vai mudar o corpo de Cristo na nossa nação e nas nações que temos que servir. Vem trazer humildade, vem trazer discernimento, vem trazer entendimento no que foi que Tiago disse a respeito da igreja, para continuarmos caminhando, para continuarmos sendo cura. Vem nos sarar, Senhor. Vem nos sarar nessa de manhã. Vem nos sarar, Davi. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Davi, quando tropeçou, no Salmo, acho que é 12, 19, ele diz: livra-me do meu pecado que me é oculto. No 51 ele diz: apaga as minhas transgressões, limpa-me da minha iniquidade, dá meu coração puro e reto. No 32 ele diz: enquanto eu escondi o meu pecado, meus ossos se derreteram. Eu queria falar um pouco com você sobre ossos. Ossos fala sobre fundamento. Se você teve a experiência de quebrar um fêmur, você vai levantar de um acidente, você tem um fundamento, você não levanta. Se você destroncar um pé e quebrar uma perna do outro lado, você não levanta mais. Quando Davi disse que os ossos se derreteram, ele não teve osso derretido, ele teve os fundamentos quebrados. Ele diz: eu ocultei meu pecado, e enquanto eu estava nessa situação, os fundamentos, a sustentação quebrou. Por isso que eu queria que você talvez dobre os seus joelhos. Talvez é na hora de nós dobrar os joelhos enquanto Davi adora, para tudo aquilo que mexeu nos nossos fundamentos seja tirado nessa manhã. Não pode ficar nada que abale os seus fundamentos, nada que toque os seus fundamentos. Arrependimento se faz com clamor, se faz com choro. A estrutura do ministério de Davi estava acabando. Ele foi preso numa iniquidade. Ele teve um dia errado, uma decisão errada, e sofreu duras consequências. Por isso que quando ele falou: meus ossos se derreteram, ossos fala de firmeza, de andar, de fundamentos, de estrutura.
do Cordeiro. Levanta-te, nosso sumo sacerdote. Levanta-te, apóstolo Jesus Cristo, após nossa confissão. Vem nos redimir como família, como ministério. Vem nos redimir na nossa particularidade. Ai, Jesus, ensopa os ramos de carmesim e isopo no teu sangue e nos asperge essa de manhã no nosso corpo. As influências no nosso corpo, as influências na nossa alma, no nosso espírito sejam tiradas, sejam arrancadas, sejam removidas. Tu nos chamou para uma batalha, Senhor. Sara-nos e seremos sarados. Limpa-nos e seremos limpos. Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tu nos tem colocado em uma batalha, Senhor, e nós não queremos ser achados infiéis. Eu não quero ser achado infiel. Jesus, eu quero as portas de Jezabel fechadas na minha vida. Não quero ser achado com os infiéis. Me socorre nessa manhã, me socorre nesse dia, Jesus. Me socorre como filho. Eu quero reinar para ti, Jesus. Eu quero viver para ti, caminhar para ti. Eu quero encerrar essas obras, essas atitudes, Senhor. Eu quero dar fim nelas, Senhor. Eu preciso da tua unção suficiente para dar fim nessas ações. Ora, rei da saca, laboro, sandai. Lebregandevoro, lo soro, botara, indarai, balara, carabla, sarabadara, badara. Lebrandoro, comodo, sura, badara, badara, sandara, badara, badara. Kendere, badara, badara, sandara, badara, badara, sara. Rondo, corombolo, robolo, sorondo, boro, corondo, robolo, robolo, sorondo, roba. Espírito Santo, levanta os teus profetas, as tuas profetas, que vão caminhar na dimensão daquilo que o Senhor requer de nós. Levanta os homens e mulheres que vão fazer como Eliseu, vão rasgar a veste, vão entrar em um lugar de humilhação. O Senhor está chamando para uma dimensão. Nossos ouvidos espirituais nesse dia. Vem nos redimir. Vem calar Jezabel. Vem calar o acusador. Tu conheces o tamanho da nossa batalha, Senhor. Tu nunca mandou alguém recuar. O Senhor dá poder suficiente para vencer. Não nos deixa recuar, Jesus. Oh, não nos deixa recuar. Eu queria que você começasse a orar, liberando perdão, primeiro para o teu irmão da direita, da esquerda. Começa a dizer: Deus, perdoa. Porque nós estamos como ovelhas, mas nós somos como sacerdote. Perdoa as nossas ações. Ore pelo meu perdão. Senhor, eu coloco cada um aqui diante de ti essa de manhã. Eu intercedo pelo perdão. A tua palavra diz, Senhor, a quem perdoar está perdoado. Vem trazer perdão, Jesus. Vem sarar a ferida da filha do teu povo. Vem sarar a chaga da filha de Sião. Vem remover as marcas que o inimigo causou. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Dependemos de ti, Jesus. Nós não confiamos em promessa de homem, nós confiamos em ti. Cada homem, cada mulher que foi para o campo, Senhor, que está aqui, não foi pela promessa do homem, Senhor, foi pelo teu ídolo. Em cada batalha que entramos, Senhor,
Deus, que for a tua vontade. Precisamos do teu perdão, Jesus. Perdoa a igreja do Pedra 90, perdoa a igreja de Cuiabá. Ora pela tua cidade, pastor. Perdoa a igreja de Mato Grosso. Ora pelo teu estado, pastor. Perdoa a minha nação, Jesus. Perdoa essas nações onde damos cobertura. Vai recebendo perdão de Deus. Vai recebendo graça essa de manhã. Vai recebendo o favor de Deus essa de manhã. Pede para Jesus te dar temor. Dá-me do teu temor, Jesus, para mim não manipular mais. Para cessar na minha vida os comportamentos de intrigas. Cessa, Senhor. Cessa, Senhor. Cessa, Senhor. Cessa, Senhor. Cessa, Senhor. Visita minha alma essa noite. Trabalha ela para ti. Visita a alma desse teu filho, dessa tua filha. Pai, nós estamos dobrados diante de ti como filhos. Não para retroceder hoje, mas para ser renovado com aquele pão que tu deu para Elias. Tu sustentou Elias com algo especial. E tu falou que ele tinha uma caminhada. Dá-nos daquele pão, Jesus, porque tu tens uma caminhada para cada um que está aqui. Nós temos a recém começando, Jesus.